Bom dia, torcida tricolor, aqui é Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 15 de abril de 2026, quarta-feira, dia de estreia do Fluminense no Maracanã pela Libertadores, contra um Independiente Rivadavia da Argentina. Teoricamente, alguns colocam, né, como a segunda força do grupo, já que ele lidera lá o grupo dele no Campeonato Argentino, né? Ontem, né, o saco de pancada do grupo, que é o fim do mundo, o Fluminense não vencer e tal, né, empatou em 1-1 fora de casa com o Bolívar lá na altitude, né, e com um jogador a menos, né. Engraçado que a sensação que dava ali na reta do final do jogo, né, era de sentirem pouco a altitude, né, enquanto quando é o Fluminense que vai jogar na altitude, onde Deus nos acuda, mesmo 11 contra 11. Mas enfim, espero que a gente também consiga beliscar pontos lá na altitude da Bolívia, quando a gente for jogar lá, né? O Fluminense vai para o jogo hoje sem o Acosta, que teoricamente, né, é um dos melhores jogadores do time. O Acosta fez uma lesão de ligamento cruzado ao cair no chão, né, no jogo contra o Flamengo no final de semana, né, cair no chão depois de tomar uma bolada, bizarro, né? E tá fora do jogo, e aí a grande discussão é quem vai jogar no lugar do Acosta. Ontem eu esqueci de falar, né? Mas o Zubeldia, na entrevista do último jogo, fala que o Acosta, quando chega no Fluminense, né, fala que joga mais aberto, né? Coloca que, se você olhar lá o mapa de calor, né, ele e o Almada se revezavam bastante, né, se revezavam em quem jogava mais centralizado ou não. Eu sou sincero que eu não olhei de novo, mas eu lembro de que quando eu olhei isso, eu achava que o Almada jogava mais centralizado que o Savarino, e na realidade o mapa de calor do Savarino pela parte central do campo era maior do que o do Almada. Polícia à frente. Mas o Zubeldia fala também que no jogo contra o Curitiba deu liberdade para o Savarino jogar mais centralizado, né, para revezar mais e poder jogar mais centralizado, e que percebeu que ele não se sentia, que ele não se sentiu confortável. Parece que ele usa exatamente essas palavras lá. Eu não sei se teria outro significado em espanhol. Contra, né, no último jogo ele muda a dinâmica do jogo entrando ali mais centralizado, e realmente você via que ele entrou mais centralizado no jogo, né? Mas independente dessa discussão toda, eu acho que a gente deveria ir de Ganso e Savarino, tá? E o Serna ao invés do Canóbio, e Castillo no ataque, né? Vou te explicar melhor por quê, né? Eu acho que, assim, né, e aí é aquilo que a gente pesca de informação escutando vários comentaristas do Fluminense, né? Parece que o time dos caras é bom na bola aérea, e aí seria importante aumentar a nossa estatura, e aí eu faria isso com Castillo e Serna. O Serna também, numa possibilidade de contra-ataque, né? Lembrando, o ponta nosso que é do X1 é o Soteldo, né? Numa possibilidade de contra-ataque, o Serna, ele tem uma capacidade melhor de fazer uma boa jogada entre os nossos pontas, né? Ganso e Savarino juntos para aumentar o nosso poder de construção, e não necessariamente num 4-3-3 clássico, né? A gente pode jogar num 4-4-2, às vezes talvez até pensar em jogar com JK e Castillo juntos, por que não? Mas aí eu acho que a gente perde um pouquinho o poder de contra-ataque, né? Não precisa ser um 4-4-2 clássico, mas é isso, o Savarino revezando, quando precisar ele abre, às vezes ele vem mais para dentro, né? O Ganso achando o passe, né? E assim, independente do Ganso começar ou não o jogo, o Ganso vai entrar em campo, e o Ganso é um jogador que eu não vejo utilidade para o Ganso nele entrando numa reta final de jogo, a não ser que seja para furar um bloqueio, entendeu? O outro time, a gente não tá ganhando o jogo, o outro time tá recuado e tal, a gente precisa achar um passe, e aí o Ganso entra no lugar de um dos volantes, né? Mas para aumentar, né, a capacidade física, porque você pensa, vou botar esse jogador porque o outro time tá mais cansado, tipo, o Serna seria excelente para ser um jogador de segundo tempo, porque ele tem a imposição física e o outro time tá mais cansado. O Ganso não é esse jogador, né? Então eu usaria os dois juntos, com o Savarino podendo jogar por dentro ou não. E aí o Ganso, né, ao invés do Ganso se aproximar de alguém, o Ganso teria alguém se aproximando dele.
né? Assim como, né, o Hércules e o Martinelli, né? Dá para segurar um pouco os laterais, né? E uma coisa que tá me incomodando muito no Fluminense é ver o René virando meia. Meia mesmo, meia. O René às vezes está no meio de campo, no meio de campo ali, né? No meio da intermediária ofensiva do Fluminense. Isso me incomoda muito. Se eu tenho um cara que nem o Ganso que poderia estar ali, ou alguém para receber a bola do Ganso, sem ser o René. Mas enfim, né? Já falei ontem, né, do Samuel Xavier. Samuel Xavier para mim é reserva. Samuel Xavier não pode ser capitão do Fluminense. Quem seria o capitão? Se o Ganso for titular, o Ganso. E o Arana para mim deveria ser titular hoje, tá? Principalmente pensando num Savarino jogando mais por dentro e o Arana fazendo o corredor, né? Já falei o porquê que eu iria de Castillo. Então para mim, e por que o Serna? Tanto pela questão do contra-ataque quanto pelo Serna ser mais alto também, né? Eu acho que o Serna, ele tem uma qualidade no jogo aéreo, entendeu? Então por isso eu iria de Serna, tá? Então o meu time seria Fábio, Guga, Gemes, Freitas e Arana, né? Hércules, Martinelli, Ganso, Savarino, Serna e Castillo. Podendo entrar o JK também, junto com o Castillo, né? Mas eu acho que isso não foi treinado até hoje, talvez. Já falei ontem, né? Mas o Fluminense podia ter mais tempo de treino se o jogo não tivesse sido adiado. Não teria. Na segunda-feira seria regenerativo, como foi. Então não aumentaria o tempo de treino para testar opções. E muito está se falando sobre o Fluminense ficar 20 dias sem folga depois desse jogo. O Fluminense joga agora dia 15, depois do dia 19. São 4 dias. O Fluminense pode ter folga na quinta-feira, né? Não vi o planejamento do Fluminense para a semana, mas o Fluminense pode dar folga na quinta-feira. Se não havia planejado fazer isso, pode fazer. Viajar daqui para Santos pode fazer no sábado à tarde. Pode treinar de manhã e ir à tarde para Santos, né? Santos é ali do lado. Dá para treinar de manhã e ir à tarde de ônibus para Santos. Mas a gente sabe que o jogador, lógico, né, tem que viajar de avião e não de ônibus. Isso aqui não é nenhuma crítica aos jogadores de futebol, não. Para falar do jogo de futebol, basicamente isso, né? Eu sempre estou falando aqui, né, dessa encheção de saco com o adiamento de jogo, já tá chato, né? Aí que a fala do Felipe Melo, poderiam botar a fala toda e tal, né? E ressuscitaram, né, o fio do canal Gol de Barriga do Jornada KTO, ressuscitou uma fala do Felipe Melo da torcida ter vaiado o time depois de a gente classificar na Bacia das Almas na última rodada da fase de grupos da Libertadores de 2023, né, que se a gente toma um gol a gente estava eliminado. De ele falar de por que a torcida está reclamando, a gente classificou em primeiro do grupo. Essa galera concorda com essa fala do Felipe Melo? Né, já que só porque ele criticou o adiamento do fato da diretoria ter adiado o jogo, né, eles concordam, assim como concordam com outros jogadores que geralmente, com outros comentaristas, que geralmente tendem a não concordar com a postura, né, mas quando vai ao encontro da minha opinião, os caras viram uma sumidade no assunto. Lembrando, eu acho que de todas as falas que foram usadas, né, de pessoas externas ao Fluminense, tentando justificar que de fato o Fluminense teve um erro porque essas pessoas falaram que a diretoria errou, para mim a melhor de todas é exatamente a do Felipe Melo, porque o Felipe Melo fala que acha que a diretoria errou por causa da torcida e porque os caras nunca querem ajudar ninguém, né? Mas coloca, né, não conversei com ninguém, pode ser que foi visto também que haveria uma vantagem para o Fluminense nesse adiamento, né? E é isso, é a melhor fala para mim, mas as pessoas, né, resolveram não usar essa segunda parte da fala do Felipe Melo na hora de falar sobre a opinião dele do adiamento do jogo. É isso, acho que não tem muito mais para falar do jogo não, né? Tinha alguma coisa até que eu lembrei ontem que eu esqueci do jogo do final de semana, mas eu não tô lembrando de novo, né? E tô fazendo vídeo também só para não ficar sem, né? Ontem eu esqueci, né? Mas eu tinha pego uma imagem que, pra mim, deixa claro que o Fábio podia ter ido na bola lá no lance do segundo gol dos caras, né?
E aí, depois de ter lançado o vídeo, eu nem falei sobre a imagem, mas eu coloquei lá de capa do último vídeo, né? Então tá lá, né? Claramente o Fábio, ele resolve ir para debaixo das traves, que é o que ele faz quando tem bola cruzada na área. Ele não pensa em atacar a bola, e ele podia ter atacado a bola, né, de forma eficiente, não que nem um jogador aprendendo a jogar vôlei que não sabe dar uma manchete. Beleza? Saudações tricolores, espero que hoje a gente faça o urso, enfim. Vamos com tudo, hoje é dia de Flusão no Libertadores.